Quando o jogo tem roteiro, eu gosto, Minhoca, de começar por ele, tá? E o contexto aqui acaba sendo muito importante. É um jogo que tem um atraso considerável por conta de problemas elétricos no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. O jogo começou bastante atrasado, daqui a pouco o Minhoca precisa se foi meia hora, 40 minutos, mas o jogo começou 45 minutos, foi um tempo. 40, pronto, 45 minutos de atraso. Tempo de jogo. Um tempo de jogo inteiro, então foi um jogo de 3 tempos, basicamente. Primeiro tempo às escuras, com os jogadores lutando ali para manter o aquecimento. O segundo momento é quando a bola começa a rolar, e assim, um gol relâmpago de Léo Gamalho, que acaba com qualquer planejamento, qualquer programação que tenha sido feito previamente. Porque, mais uma vez aqui falando que seja qual for o esquema que o treinador escolher para jogar, tal, não sei o quê, todos eles podem dar certo, podem dar errado também, mas eu duvido que um treinador comece assim, ó, a gente vai começar desse jeito. Com 1 minuto a gente vai levar um gol. Se a gente levar um gol até 5 minutos, a gente muda para cá. Acho que ninguém projeta isso. E quando acontece isso, porra, velho, muda tudo. Então isso é o primeiro aspecto. O Fortaleza toma o gol do Coritiba, a 1 minuto de jogo, o gol de Léo Gamalho. E aí vai para a luta. E a partir da luta, consegue chegar a um resultado, consegue empatar o jogo já ali na reta final, aos 39, 40 minutos, logo depois de o Coritiba ter um jogador expulso, né, por uma entrada violenta. Eu vi aqui também esse lance, uma entrada por cima, revisada pelo VAR. O Fortaleza chega a um empate com Abraão, escorando um ótimo cruzamento de Romarinho. E isso é redenção. Isso, se o jogo acaba aí, é um jogo que, apesar de não ter vindo os 3 pontos que o Fortaleza necessita, ele é um resultado que o roteiro, que a história, ele injeta de alguma medida um ânimo, um alento para você seguir na sua busca pela sua redenção, pela sua reviravolta, que é o que o Fortaleza precisa agora. No entanto, antes de acabar o jogo, tem o evento definitivo da partida, que é o segundo gol do Coritiba, um gol que, porra, é uma ducha de água fria violentíssima. Para a partida como um todo, imagino que o torcedor do Fortaleza, a essa altura, esteja daquele jeito, cabeça inchada, não sabe como vai dormir, antes de dormir vai pensar, depois de dormir, quando acordar vai pensar nesse lance de novo, e esse é o roteiro no qual esse jogo está inserido. E é por isso, Minhoca, eu queria apresentar esse roteiro para que a gente tenha ideia do que é que vem pela frente, do que é que a gente vai analisar a partir deste momento, quando eu passo a bola para você, meu irmão. Então, Celso, olha que coisa que eu vou falar, né? Esse roteiro é clichê do Fortaleza. Porra, foda, né, velho? Não é isso? Porque quando é que um roteiro é clichê, né? Quando você já sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que, enfim, encerrando aqui a transmissão da rádio, aliás, primeiramente, né? Estou aqui no meu 4G, pode ser que a minha internet falhe, só explicando ao pessoal que, enfim, não deu tempo de chegar em casa, exatamente por conta do atraso do jogo. E por que eu estou dizendo que é clichê, né? O torcedor do Fortaleza hoje, Celso, passou 40 do segundo tempo, ele já sabe que a tragédia tá próxima. Assim, é quase com uma certeza. Porque não é só o roteiro desse jogo contra o Curitiba. O Curitiba, fraco, um jogador a menos, e consegue vencer o jogo. O Atlético Mineiro, semana passada, um time muito alterado, sem Hulk, sem Keno, e mesmo assim o Fortaleza estava ganhando de 2-1, toma 2 gols no segundo tempo. E aí eu não vou parar por aqui, não. No jogo contra o Goiás, vencia por 1-0, toma um gol do Pedro Raul, depois, já no final da partida. No duelo contra o Flamengo, jogando lá no Maracanã, o Fortaleza sai na frente do placar, toma o gol, faltando segundos para acabar o primeiro tempo, poderia ter tomado a virada no começo do segundo tempo. No duelo contra o Ceará, toma um gol também, já depois do tempo, né, que a arbitragem tinha dado, segundos depois, e a defesa não segurou. No duelo contra o Botafogo,
que tem a expulsão, o Fortaleza toma o gol do empate e depois toma 2 gols, já depois dos 39, eu acho, enfim, já no final da partida, toma 2 gols, perde por 3-1, no duelo contra o Internacional, no jogo contra o Colo-Colo, no jogo contra o Sport da Copa do Nordeste, no duelo contra o Ferroviário do Campeonato Cearense. Por que eu estou ressaltando isso? Porque isso é um clichê. É um clichê de uma equipe que não sabe entender o jogo. Jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos, o Fortaleza vai tomar o gol a qualquer momento da partida. E eu entendo, o primeiro ponto dessa partida, Celso, ele poderia começar, e todo o jogo hoje poderia ser explicado, e eu acho que muito torcedor vai falar isso, o seguinte: o grande problema hoje da partida foi o Vojvoda priorizar a Libertadores e não priorizar o Campeonato Brasileiro. É fácil falar isso, a escalação que ele colocou inicial era pavorosa, o gol que toma inicial, o gol do Léo Gamalho, foi com 2 jogadores que, se somar os minutos, assim, eu acho que não dá nem um quarto de um tempo, se somar o que o... Não, acho que o Vitor Ricardo ainda jogou o primeiro tempo contra o Cuiabá, né, na estreia da Série A. Mas somando o que o Vitor Ricardo e o Abraão jogou, praticamente não tinha poucos minutos. E a jogada sai exatamente pelo lado dos dois. O Abraão não consegue cortar o passe. Aliás, desculpa, o Vitor Ricardo não consegue impedir o passe de acontecer. O Abraão, quando chega, o Aleph Manga já faz o cruzamento. E aí o Tite, novamente, o Tite de longe, eu falei aqui da vez passada, né, Celso, que o capitão ele tem que ser o exemplo, né? E o Tite é o pior exemplo possível de um defensor, de uma defesa frágil, estabanada, seja, e aí a gente tem são tantas pessoas responsáveis por esse problema do Fortaleza que está passando na Série A, que aí você pode colocar goleiros, você pode colocar defensores, você pode colocar laterais, você pode colocar volantes, é todo mundo responsável por isso. Comissão técnica, volto a ressaltar, o Vojvoda tem responsabilidade muito do que está acontecendo com o Fortaleza nesse período, e ao tomar aquele gol com 1 minuto de jogo, o Fortaleza tinha o pior time possível em campo, naquele primeiro tempo, para tentar conquistar alguma coisa. O Curitiba não fazia também um grande jogo, o Fortaleza até teve uma possibilidade com o Moisés, que a bola bate ali na defesa, mas o que se via no primeiro tempo não era muita coisa. E, obviamente, o Vojvoda trouxe 3 titulares, Lucas Lima, Pikachu e Hércules, na volta do intervalo. O Fortaleza melhora, o Curitiba se fecha mais ainda, e o que a gente viu no segundo tempo, é por isso que eu quero ressaltar, o primeiro tempo foi um grande erro do Vojvoda, escalar aquele time que entrou em campo. Mas por que eu vou botar responsabilidade maior no elenco, na comissão técnica, de uma maneira geral em todo mundo? Porque quando o Fortaleza está dominando o segundo tempo, como ele já tinha feito isso contra o Corinthians, fora de casa, como ele tinha feito isso em outros jogos em que ele estava jogando bem, e ele não conseguia fazer o gol. Ele faz o gol, já no final, como você estava citando, aos 39, numa jogada do Romarinho. O Romarinho, aliás, estava errando muito, e no cruzamento que ele acerta, houve um cochilo da defesa do Curitiba e o Abraão aparece no segundo pau para fazer 1-1. Por que eu estou colocando como culpa principal para o pessoal? E aí, cada um analisa da maneira que quer. Muita gente vai culpar a escalação inicial. Por que eu vou culpar o time de uma maneira geral? Era o time titular que estava nos minutos finais, com um jogador a mais e tendo a possibilidade de fazer a virada. Estava em cima. E por isso que eu estava citando. São vários jogos para o torcedor. No jogo de hoje, imaginar, a gente está a ponto de virar, mas eu estou com medo de ter um contra-ataque aí. E já tinha se desenhado essa possibilidade antes. Porque teve uma hora que o Abraão foi tentar chutar a bola bate no jogador do Curitiba, é porque o Boeck antecipa, né? O Boeck sai da área e já aciona o jogador ali, mas já estava ali desenhado, uma bobeira que o Fortaleza fosse fazer. E é com o time titular, entendeu? Então a derrota de hoje não está na conta mesmo da escalação inicial do Vojvoda, que tem a responsabilidade. A derrota aconteceu porque o time novamente cometeu o mesmo erro de tantos outros jogos da temporada, seja de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Copa do Brasil. O Fortaleza muitas vezes permite a situação degringolar nos minutos finais. Então esse é um grande problema que o Fortaleza tem nessa temporada, que eu não acho que vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. O que o Fortaleza tem a partir de agora, e é o que eu falei lá no Twitter, o Fortaleza desenhou já o seu rebaixamento. Se conseguir escapar, vai ser na base do milagre, vai ser as equipes nos minutos finais chutando a bola para fora, porque
praticamente toda chance, todo final de jogo o Fortaleza está permitindo. E não precisa ser só nos finais de tempo, no primeiro ou no segundo tempo. Volto a ressaltar, contra o Botafogo, por exemplo, ele tem a expulsão, ele não consegue nem se segurar, já toma o gol do Botafogo. Contra o Avaí, que não jogou bem, estava perdendo de 2-0, consegue empatar, não passou um minuto, tomou o 3-2, fez a penalidade e acabou tomando 3-2. Contra o Estudiantes, e aí o Estudiantes, uma equipe de muito mais qualidade, fez o gol, não passou 10 minutos, tomou o gol. Então é por isso que eu estou querendo ressaltar o ponto principal hoje dessa derrota. Essa derrota, ela não passa, o principal dessa derrota não foi a escalação inicial. A escalação inicial, ela era o erro até o empate acontecer. A partir do momento que você tomou um gol no final, essa derrota entra na conta de todo mundo, do elenco, de todos. Quem estava naquela jogada ali era o Pikachu, pô, que é o principal jogador. O Pikachu poderia ter feito uma falta ali, mas ele não fez. Então é um problema, e aí recai sobre Vojvoda, que não deu mais minutagem para Abraão, que fica apostando no Vitor Ricardo, que é irregular, que acha que o Tite tem que ser o capitão dessa equipe, que é totalmente inviável. Então, assim, o Fortaleza, ele está em calamidade pelo o planejamento errado que faz. O planejamento errado. Porque se fala muito do Fortaleza de um planejamento bem feito, e de uma maneira geral bem feito, mas para momentos chaves, você precisa saber reconhecer aonde você está cometendo erros mais graves. O Fortaleza, por isso que eu tô ressaltando isso há muito tempo. Aliás, eu e o Luca, a gente falava há muito tempo. São erros que sempre vinha com aquele discurso de eu confio no meu elenco, eu confio no meu elenco. Não, tem tempo ainda de recuperar. Não, dá tempo. Não, dá para jogar poupando aqui e com foco na Libertadores. Cara, não dá. Não dá. E o Fortaleza, volto a falar, está caminhando a passos largos para ser rebaixado. E com essa situação que está tendo, com 4 jogos ainda para terminar pro turno. 2 deles dentro de casa contra, acho que é Santos e Palmeiras. E 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Uma tabela complicada, o Fortaleza, só com uma campanha muito fora da curva, para escapar de uma situação como essa que a gente só viu praticamente com equipes de poder financeiro maior, com status maior, com o Fortaleza nessa situação. Eu acho muito difícil, Celso, imaginar o Fortaleza no final escapando. Eu não estou cravando aqui, só para deixar claro para o torcedor, né, obviamente mais esperto lá na frente, caso aconteça, só estou dizendo que a chance está muito alta de rebaixamento, porque com esse futebol é muito difícil imaginar que uma equipe consiga ter consistência, porque é só dessa maneira que você consegue escapar.